Vamos lá. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre uma problemática que acaba acontecendo muito na, no meio cristão. De, eu acredito que é um princípio de uma má interpretação do que realmente é ser cristão nos dias atuais, né? Porque quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente via que era muito cristão no começo da igreja primitiva, que confundia isso, porque isso era bem esclarecido. Mas hoje em dia a gente tem uma tendência a confundir isso de uma maneira muito forte do que realmente é o Evangelho, né? Do que realmente é servir a Deus e o que realmente estar na vontade de Deus, o que é realmente a vontade dele, né? E como a gente faz para acessá-la, para vivê-la de uma forma intensa, boa, porque naturalmente hoje em dia as pessoas elas têm a tendência de achar que a vontade de Deus seria uma vontade que simplesmente somente me traz conforto, né? A gente parte do princípio que a gente está vivendo uma vida com um pouco de desconforto e a gente busca conforto, né? A gente está num ponto em que a gente tem algo para resolver e a gente quer ver esse algo resolvido. Só que quando a gente vai entrar pro Evangelho, a gente não consegue separar o que é vontade de Deus com o que é a minha vontade de viver um bom conforto, um bom estilo de vida, um, um bom, como é que se diz? Uma boa vida, né? Segundo os padrões em que eu fui ensinado, segundo os padrões que a sociedade me ensinou que é viver uma boa vida. E como a gente já tem essa ideia de viver uma boa vida já ensinada pela sociedade, a gente tende a estranhar quando a gente vai na Bíblia e vê o contato com a boa vida bíblica, né? Então, não que Deus não se importe com as nossas dificuldades ou com os nossos sofrimentos, que não queira é, cuidar de nós e nos ajudar a melhorar. Não, pelo contrário. Ele tem até um texto bíblico em Hebreus, né, que fala, acredito que é em Hebreus, não sei, que a gente precisa crer que ele é real e que ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, deixa eu até confirmar se é Hebreus ou não. Que a gente precisa crer que ele é real, primeiro de tudo, que eu acho que é o primeiro passo de um relacionamento, né? E crer que ele é real e é galardoador. A gente precisa crer que ele é real, que ele é galardoador. O que é ser galardoador? Ele gosta de presentear todos aqueles que o buscam, aqueles que são próximo deles, que tem um bom relacionamento com ele. Ele gosta de presentear. O galardoar seria um presente, né? Hebreus 11:6, isso aí mesmo. Que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Deus, ele não quer que a gente viva uma vida desconfortável, pelo contrário, ele nos ama muito e ele faz o máximo possível para que a gente viva bem. Só que o ato de viver bem, ele tem um processo, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, o primeiro passo na vida cristã é entender o porquê que eu sou crente, né? Jesus, ele morreu na cruz por mim, por um motivo, né? Que foi me dar uma chance de salvação, né? Não é garantia, mas é uma chance. Por quê? Porque depende da minha escolha, depende do meu arrependimento, depende das minhas decisões que eu vou tomar frente a esse sacrifício feito. Então, Jesus, ele sacrificou por mim na cruz, por nós, e a partir do momento que eu aceito viver com ele, então eu começo a ter disponível essa graça salvífica, né? Eu começo a ter disponível esse perdão, né? Então Jesus, ele me perdoou e ele me santifica, né?
Ele me perdoou, me santifica, ele me chama para o reino dele, e aí eu começo um processo de relacionamento com ele, né? E o que implica nessa ideia de viver a vontade de Deus é que quando eu aceito a Jesus, e eu deixo minha vida antiga para trás, porque a salvação ela vem acompanhada de arrependimento. E o que é arrependimento? Não é somente sentir remorso do que eu vivi, mas é deixar meu estilo de vida para trás. Não tem como você cortar uma vida nova, uma roupa nova para remendar na roupa antiga. É a mesma ideia, não tem como eu pegar um pedaço da vida nova e colocar na minha vida antiga. Não. Eu deixo a vida antiga e vou viver a vida nova. Tipo, é a mesma coisa. Eu não vou rasgar uma roupa nova para poder remendar uma roupa velha. Então, mediante isso, eu deixo a minha vida antiga e sigo o caminho para continuar vivendo com Cristo, né? Que é uma roupagem nova, que é uma vida nova, que esse é o nascer de novo. Deixei minha vida antiga e vou viver minha vida nova. E o ato de fazer isso, eu nasço de novo dentro do Evangelho. E nesse processo, eu literalmente começo como uma criança, que é o nascer de novo, ali que Jesus explicou para Nicodemos, né? Eu começo a nascer de novo, eu começo a ter um processo de crescimento como se eu fosse realmente uma criança. A gente chama muito isso de novo convertido, é recém-convertido, a pessoa nova na fé, que ela começou a viver com Cristo agora, então ela vai passar por todo um processo de aprendizagem e tudo mais, e depende muito, não de tempo, porque o crescimento dentro da fé, ela vem mediante a maturidade e relacionamento com Deus, não por tempo. Então, independentemente do tempo que você esteja como cristão, crente, indo na igreja ou não, o que determina a sua maturidade, tecnicamente sua idade na fé, é o quanto você realmente se aproximou de Deus nesse processo. Por exemplo, Deus está aqui, você começou a sua vida cristã. O quanto nesse período, pode ser por meses ou pode ser por anos, o quanto você se aproximou dele. Se você passou anos e você não mexeu nada, não significa que você não vai ser salvo. Pelo contrário, você vai ser salvo. Porque a salva não é mediante as suas ações, é mediante a graça. Se você se arrependeu, deixou a vida antiga, mas mesmo assim não evolui seu relacionamento, você vai ser salvo. Porém, você não vive o que a gente vai falar agora sobre viver uma vida com Deus, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Você tem essa parcela mais limitada, porque você não fez o esforço de se aproximar dele, né? Ele já fez tudo por você, ele já morreu, Jesus já morreu na cruz, ele já fez muita coisa. E aí é que é o ponto que todo mundo confunde, porque todo mundo quer que Deus faz tudo, né? Que Deus faça a minha vontade. E eu acredito que esse é o ponto que a maturidade cristã ela trabalha muito, porque Jesus já fez tudo. Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. Ele já nos deu o acesso à salvação que a gente não merecia, que era a porta mais difícil, né? Ele já nos deu essa opção. E por ele já nos dar essa opção, ele já fez tudo. Mas nós nos acomodamos, achamos que por ele ser galardoador, ele deve fazer eu viver a vida mais confortável e luxuosa possível, que ele venha me servir com bandeja e tudo mais. E por mais que Cristo ele tem isso em sua personalidade, tem coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que é nossa responsabilidade fazer. Então, o que acontece nessa maturidade cristã? É o ato de quanto eu vou atrás dele, né? É o ato de quanto eu me levanto da posição que eu tô e vou buscá-lo. E muitos antigos que a gente considera muito como acaba sendo o pai da fé nossa, né? Que é os nossos irmãos mais antigos, mais idosos, muitas das vezes não tinha leitura, não tinha conhecimento, não tinha muita informação como a gente tem hoje, mas que tinha algo muito interessante, que era a disposição de levantar e buscar Deus. Que é o quê? Eles faziam 3 pilares básicos.
que é o fundamental para a vida cristã: oração, jejum e leitura bíblica. Alguns não tinham nem leitura bíblica porque não tinham leitura em si, né? Mas eles se juntavam com quem tinha um pouco mais e se dedicavam um pouco mais. Então, o que acontece? Aproveitando o gancho e já pegando o texto bíblico já. Quando ele fala bem assim, Romanos 12:2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Tá. Este é o vosso culto racional, é justamente essa ideia de, cara, é algo pensado, é algo que desceu pro seu intelecto, que você entendeu, tá? Ah, mas ele tá falando pra mim ser um sacrifício vivo. O que é ser um sacrifício vivo? O sacrifício, ele é a melhor oferta, que era separada, às vezes por meses ou às vezes por anos, em que você tinha uma ovelha ou qualquer outro tipo de oferta, que ela era separada, ela era melhor entre todas as que você tinha disponível, ela era bem cuidada, ela era bem trabalhada, para que ela fosse sacrificada no dia do sacrifício. E ele não quer a morte desse sacrifício, ele quer um sacrifício vivo, um sacrifício constante. Então ele quer o seu melhor, que você seja o melhor da sua versão, tipo, e não o melhor da sua versão como a sociedade prega hoje, da hiperprodução e tudo mais. Não. Mas o melhor da sua dedicação com ele. E santo, né? Que a ideia do santo é literalmente separado do mundo, né? Você conseguir, não significa que você citou Jesus e você automaticamente está abandonando todos os seus erros. Ele mexe, você sempre vai estar cometendo algum erro, mas o máximo possível sim, porque a gente busca o ideal de perfeição, mas a gente ainda não está nesse ponto, né? E agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. A partir do momento que você entende isso, que você realmente entrou no seu entendimento, você vai levar isso não como simplesmente um ato litúrgico de ir para a igreja e fazer isso. Pelo contrário, você vai viver isso o tempo todo. Acho que a ideia do culto racional, ela não é somente um ato congregacional, mas é um ato constante na vida, né? É um ato diário, é um ato todo dia que você se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos os dias da sua vida, acordou, dormiu, todo esse processo, você está como um sacrifício vivo. Isso é um culto racional, isso é um culto inteligente. Beleza, por quê? Porque você entendeu o que realmente é o Evangelho. Vamos lá, continuando. Não vos amoldem com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E aqui é um ponto interessante, porque no versículo anterior ele falou sobre o culto racional. O culto racional é algo que você entendeu e decidiu viver, né? Decidiu fazer. Tipo, é muito pouco a ver com o seu sentimento. Não significa que o sentimento ele não esteja envolvido, sendo que a maior parte das nossas decisões são emocionais. Porém, você tem que compreender o que você está vivendo, né? Por uma escolha, né? E ele fala, não vos amolde a esse padrão deste mundo. Tipo, o que a sociedade hoje está te falando que você deve ser e o que você deve viver? Não se molda nisso, né? Não deixa que isso te controle, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Isso aqui é bem claro, é o ato de você viver o Evangelho de uma forma que você entenda, que você realmente consiga, tipo, saber o que realmente você está fazendo. Você não está fazendo uma coisa somente por impulso ou por emoção, ou simplesmente porque deu na minha cabeça de fazer e eu vou fazer. Não, você entende o Evangelho, você sabe por que Jesus morreu. Você sabe por que você não faz isso. Quando o mundo te chama para fazer algo, você não faz porque você sabe por que você não está fazendo. Você realmente entendeu de verdade. Você teve sua mente transformada.
Você sabe que é um tema que eu vou falar muito ainda sobre o reino dos céus, né? Você sabe o que você faz dentro do reino, né? Você sabe viver o reino, né? A ideia do transformação da mente, ela é algo muito profundo, e vamos bater muitas vezes nela ainda, que ele bate muito nessa tecla de eu entender o porquê que eu sou crente. Em resumo da ópera, o porquê. Se alguém me explicar, Pedro fala sobre isso. Vou até buscar o versículo aqui com mais clareza. Pedro, ele fala sobre a gente explicar, a gente entender o evangelho para que a gente consiga explicar o motivo da nossa fé. Deixa eu ver aqui, Pedro. Aqui, ó. 1 Pedro 3,15, né? Deixa eu procurar o versículo aqui de uma forma mais clara, que ainda não apareceu o versículo. Então, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. E eu acho esse texto fundamental, né? Santifiquem Cristo como Senhor do coração de vocês. Você tem que colocar Cristo como seu governante, seu rei, como o Senhor do teu coração, né? É Ele que cuida do teu coração, Ele que é o rei do teu coração, né? E estejam sempre preparados para responder para qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, o transformar a vossa mente, você vê que a gente pega dois autores diferentes, Pedro e aqui em Romanos a gente está falando de Paulo, em que eles falam a mesma coisa. Você tem que entender o evangelho, você tem que saber explicar o porquê que você acredita nisso, né? Beleza. Continuando no versículo. Transformação da nossa mente, para que seja capaz de experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, chegamos na parte da vontade de Deus. Para que eu consiga ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que passar por todo esse processo. É o quê? Primeiro de tudo, eu entendo a vida cristã, começo a vivê-la como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Eu começo a ter isso diariamente na minha vida. Vamos lá, pega do princípio. Aceitei a Jesus, larguei minha vida de pecado. Estou me aproximando dele, ele está aqui, estou me aproximando dele. E nisso eu vou transformando a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. E vou me aproximando dele. E isso vai se tornando um culto racional, constante na minha vida, 24 horas. E isso, a sociedade vai falar bem assim, não, você não precisa disso. Mas o que eu faço? Eu não me amoldo ao que o mundo diz. Não é também ser um crente chato, né? Para ser um termo mais claro. Não é a ideia de ser um crente chato. É a ideia de você realmente viver o que está escrito na Bíblia, né? O Evangelho. Não é você, eu não faço isso porque isso é pecado e que não sei o que não sei o que. Mas você sabe explicar por que não é pecado, por que é pecado? Ou por que não pode? Porque se você não... Primeiro, que se não é bíblico, não é pecado, né? A não ser que isso te leve a pecar. Aí para você é, né? Se há alguma coisa que te induz ao erro, para você já é um sinal vermelho ali que você não pode nem se envolver com aquilo. Mas se você não sabe explicar, não é bíblico e não afeta, não atrapalha o teu relacionamento com Deus, não é pecado. Tem coisa que às vezes a gente que é lícito, mas não me convém também, né? Então, beleza. Eu entendo, só que eu prefiro não me amoldar ao mundo. E eu consigo explicar o porquê que eu não quero me amoldar ao mundo, porque eu entendi. A partir desse momento em que eu tô vivendo minha vida santificada, vivendo minha vida como culto racional, e não me amoldo ao mundo, o mundo não me influencia, eu tô caminhando para perto de Deus. Nesse momento, eu começo a viver o que é a vontade de Deus. É uma questão de você começa a entender a mente dele. Lógico que nunca vai entender completamente,
você começa a ter mais clareza do que como Deus pensa sobre você e sobre toda a visão geral do Evangelho. Então, nesse ponto, a gente tem que entender, será que eu estou disposto realmente a me aproximar de Deus? Porque tem pessoas que sim vão ser salvas e que não se aproximam tanto de Deus. E não sei até que ponto está errado, né? Eu acredito que a partir do momento que a gente está vivendo com Deus, que é um relacionamento maravilhoso, Jesus morreu na cruz para a gente ter um bom relacionamento com Ele. Então a intenção principal é ter o relacionamento, mas isso não vai te impedir da salvação. Porém, o ato de você viver o Evangelho na íntegra, de se aproximar dele, você vai viver sim muita coisa boa, né? Que é perante a vontade dele. E ele é galardoador daqueles que buscam. Ele é presenteador. Então, às vezes a gente vê tanta pessoa abençoada, bem cuidada, ou às vezes não. Às vezes a pessoa está passando por alguns problemas, mas a pessoa está feliz, alegre. Uma coisa que é fundamental que eu acho que é o ponto maior da riqueza, é a presença de Deus. E as pessoas, elas tendem a achar que viver a vontade de Deus é viver o auge da minha carreira, da minha vida, a carreira da minha vida, sei lá. Eu tô vivendo a vontade de Deus, sei lá, passei num curso que eu sempre quis e tô lá no auge da minha carreira e tudo mais, e tô fazendo tudo que Deus pede para mim fazer, então eu tô vivendo a vontade de Deus. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque se fosse assim, todos que tivessem no auge das suas carreiras estariam vivendo a vontade de Deus, né? Isso não é uma regra, é uma regra oficial. Mas também não significa que se eu estou passando por muita dificuldade, eu também estou vivendo a vontade de Deus, né? Tudo depende muito do qual é a vontade de Deus para mim, de o que eu entendi do Evangelho e o que eu estou vivendo de verdade. Outro ponto, agora, dentre todos esses pontos, eu posso estar bem na minha vida ou não, posso estar no auge ou não, mas o fundamental é, se eu tenho a essência da presença dele na minha vida e um relacionamento maravilhoso com ele, aí sim, aí eu estou vivendo, não significa que é o ponto final, mas eu estou vivendo a vontade dele, porque para analisar, de todas as vontades que ele tem para a nossa vida, a vontade fundamental é que a gente viva perto dele. O filho pródigo, o pai esperou ele voltar, porque o pai tinha saudade do relacionamento. Não que Deus seja dependente da gente, né? Pelo contrário, é o contrário, é a gente que é dependente dele. Mas o, o ponto fundamental do sacrifício de Jesus e de todo o relacionamento da vida cristã é o relacionamento. A oração é uma conversa. A leitura bíblica é uma carta de conhecimento, entendeu? Então, é o ato de você conversar, é um relacionamento. Então, o, o ponto fundamental disso tem que ser o quanto você está disposto a ter ele por perto. Essa é a maior vontade que ele tem de todas para a nossa vida, beleza?